voltando agora para o terceiro bloco, meus amigos prezados e nobres colegas de debate, nós vamos falar desse assunto tão chato, como eu disse, no fechamento do segundo bloco, que é racismo, preconceito, né? E para fazer a abertura desse comentário, tá aqui. Execução em Mesquita, no Rio de Janeiro. Derinaldo dos Santos, policial, deixou esposa e 2 filhos. O que aconteceu nesse caso? Um negro, cidadão negro, estava efetuando um assalto no supermercado, ele mais um outro negro. Os policiais chegaram, eles fizeram-se de cliente, sacou a arma e atirou na cabeça do policial. Então, por que eu trago esse assunto à tona? Eu não vi nenhuma manifestação a favor do policial branco. Vidas brancas importam. Vidas brancas importam. Como todas as vidas importam. Exato, Márcio, parabéns pela sua fala. E vamos lá, seguindo nesse assunto, nós tivemos aquele episódio daquele cidadão negro lá no Carrefour. Só que eu quero fazer um comentário aqui que... Aí já é vidas negras importam. Aí é vidas negras importam, né? Quero fazer justamente, obrigado, como sempre vocês são fantásticos. Por isso que a gente se dá tão bem, né? Nesse estúdio aqui. Monstros sagrados. Tá faltando um pouquinho de modéstia. Mas tudo bem, mas tá bom, eu fiquei lisonjeado com esse monstro sagrado. Mas enfim, aquele cidadão negro no Carrefour, aquele sujeito, né? Aquele cidadão que ia toda... Ninguém falou isso aí na mídia. Eu estou dizendo agora em primeira mão. Que ia todas as semanas no Carrefour, alcoolizado, que mexia com as mulheres, com as clientes, com as caixas. Quer dizer, ele já era um elemento que provocava, insultava as pessoas que frequentavam o Carrefour. Então ele seria já persona não grata naquele local. Uma pessoa não grata. Bom, enfim, o que acabou acontecendo? Naquele dia, eu não estou aqui dizendo que o segurança... Justifica, né? Não, que justifica aquela agressão. Pelo contrário, eu sou contra esse tipo de agressão. Que justifica, eu acho que um erro não justifica o outro. Mas enfim, o que aconteceu? Aí o cidadão foi conduzido para o estacionamento, que já havia mexido com a menina do caixa. Reportagem nenhuma disse isso. Não, é negro, estão assassinando os negros. Mas peraí, o cara ia todas as semanas criar problema dentro do Carrefour. E se vocês olharem a imagem, Rebouça, não sei se vocês viram, caminhando no estacionamento, os 2 seguranças do lado dele, ele desfere um soco. Do nada, simplesmente... Direto de direita. Na face, no rosto daquele policial que estava lá desfazendo a segurança, no rosto. Agora eu quero perguntar o seguinte: isso é caso de preto, de branco, de amarelo, de azul? Não, peraí. O que precisa parar é com essa hipocrisia. Cadê o policial que estava trabalhando? Aqui sim, estava querendo prender bandido, tomou um tiro na cara, ninguém falou nada, eu não vi ninguém, nem um negro, nem um branco, ninguém dizer assim, não. Aí criaram toda aquela coisa, aquele negro do Carrefour, porque almas negras estão sendo isso, estão sendo aquilo. Cara, para com isso. O cara era um abusado, o cara era um prepotente, o cara criava problema todas as semanas, e o cara estava sendo conduzido para sair do supermercado e desferiu um soco na cara do segurança. Aí eu tenho certeza que os seguranças não queriam ter chegado ao extremo que chegou, ou seja, levado aquela pessoa a óbito. Eu tenho certeza disso. O que houve foi um insulto, né? Eu quero perguntar para os senhores aqui, se eu for agredido no meu rosto, eu não gosto de agressão, mas imediatamente eu vou reagir. Uma espécie de consequência. É uma consequência. Aí, veja bem, tomou um soco na cara. Aí o segurança vai lá, finalizou como? Matando o cara lá. Pô, que pena. Agora, o que eu não consigo entender é qual é a relação de cor. Tá entendendo, meus caros? Qual é a relação de cor? Porque
porque é o negro. E o policial branco que foi assassinado dentro do supermercado agora com um tiro por um negro, aliás, com várias passagens na polícia, Rebouças. Um negro que atirou a queima-roupa no rosto do policial. Ele vai se você olhar as imagens, coloca as imagens, viu, produção, aí depois? Vamos olhar as imagens, vocês vão ver as imagens aí. Ele vai pela lateral do policial, se fazendo pro cliente, saca a pistola e atira a queima-roupa no rosto do policial. Sem chance de defesa. Aí ninguém falou nada. O negro matou? Não, o negro... Então, qual é a minha pergunta? Como é que é essa história de preto, de branco, de amarelo? O negro pode matar, o negro não pode morrer, o negro não pode ser agredido, o branco pode matar, o preto... Tem que parar com isso. Eu sempre fui contra esse assunto pelas questões... a vaga na faculdade para negro. Por que tem que ter vaga? Porque eles são discriminados. Mas por que discriminado? Eu não consigo entender isso. É só estudar. Pronto. Não tem a mesma capacidade intelectual? Tem, ser humano é só estudar. Por que tem que ter vagas específicas? Por quê? Aí não, assassinou o negro, não pode matar negro. Mas o negro pode dar um soco na cara do cidadão, o negro pode desferir palavras de baixo calão às mulheres que estão no supermercado, o negro, se você olhar ele lá todo, né, as fotos que ele fazia, você todo, dá pra ver que é um alma de gato, entendeu? Não é muito diferente daquele negro que foi ali sim assassinado lá nos Estados Unidos, porque estava portando uma nota de dólar falsa. Só que veja bem, em momento nenhum aquele cidadão negro lá esboçou qualquer reação contra os policiais. Não é o mesmo caso desse cara do Carrefour. Esse cara é um folgado. Desculpa aqui eu desabafar, Rebouças. Moça, Rebouças, tomar um tapa na cara. O que tu faz, Rebouças? Eu te conheço. Tu vai deixar sua educação de lado. Tu vai reagir com força, eu sei. Eu também e você também, Márcio. É a honra do homem. E óbvio que ninguém queria matar aquele cara lá. Pra que vai matar aquele cara? Matar pra quê? Um cara que não... Pra se complicar? Que só causa problema? Pra quê? E um preconceito, mesmo que seja histórico, não justifica um outro preconceito. Você citaste muito bem a relação entre o crime do Carrefour e o crime contra o policial. Exatamente. A importância que foi dada ao momento no qual um negro foi assassinado, nem de perto a importância que foi dada na grande mídia ao policial assassinado por um negro, não foi dada a mesma importância. E eu digo mais, recentemente, quando a esposa estava sofrendo pela morte daquele policial, o Cardoso, que está deixando 2 filhos dependentes dele, né? Quando a esposa estava chorando, a grande mídia, eu quero falar aqui diretamente contra o sistema Globo de comunicação, que é quem mais levanta esta bandeira de vidas negras importam, ela está pouco se lixando, para a vida dos policiais importam. Só no Rio de Janeiro, esse ano, já foram 54 policiais assassinados, e a maioria foram assassinados por negros. Quando o negro está do outro lado, será que a importância é dada a mesma? E quando a esposa desse policial está chorando, você abre o portal de notícias da Globo, o G1 ou o Globo.com, e o tipo de matéria é: negro é demitido por ser negro, negra é agredida por ser negra. Então uma agressão sofrida por uma negra, uma demissão sofrida por um negro, vira capa de reportagem no Globo.com. Mas em nenhum momento eu acompanhei dia a dia a repercussão da morte desse soldado. Em nenhum momento o Globo.com deu destaque para um negro que assassinou um policial branco. Então é isso que eu não entendo. E outra pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: o que é o tal de racismo estrutural? Racismo estrutural é quando esse racismo não é praticado de forma pontual e por uma determinada pessoa. É o racismo que vem da história, que já está estabelecida em uma cultura, e quando isso se toma de conta em tese de uma organização, das instituições, está sempre presente, e você valoriza uma determinada classe em detrimento da outra. Então, exemplo, um
grupo empresarial que, quando vai contratar seus funcionários, contratam já de praxe pessoas brancas. E isso se torna uma tradição daquela empresa. E outras empresas fazem isso. Então, quando isso fica caracterizado, é um racismo estrutural. Entendi. Agora, só para a gente acrescentar nesse seu comentário, Márcio, na morte do cidadão lá do Carrefour, cidadão negro lá do Carrefour, se acompanhou o velório, foram na casa da família, fizeram a reportagem, foram a mãe chorando, o pai chorando, a avó chorando, o tio chorando, é porque nós somos negros, é porque é isso, é porque é aquilo, e a Globo batendo todos os dias. Do policial, você viu alguma coisa? Não. Eu vi só que ele tomou um tiro na cara e ponto final. Se restringiu ao telejornal do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. As reportagens da Rede Globo, você teve uma reportagem para o Estado do Rio de Janeiro. Mas uma repercussão nacional, como no caso do negro lá que foi assassinado, você não viu nada parecido. E quando se fala de 54 policiais mortos até agora, né? Exatamente. Nós estamos em dezembro, então vamos dividir isso aí. São 5 casos por vez. São mais de um policial morto por semana. Por semana. Então é coisa complicada. Rebouça, seu comentário, por favor, que é sempre bem-vindo. Marciele, essa história de vidas negras importam, que iniciou nos Estados Unidos, que tem uma realidade totalmente divergente do Brasil. No Brasil não existe crime de racismo. No Brasil não existe prática de racismo sistemático. Lá nos Estados Unidos existiam leis de segregação. Muito embora a primeira emenda da Constituição norte-americana diga que todo homem é igual, ao mesmo tempo existiam leis feitas pelo parlamento, leis que foram convalidadas pela Suprema Corte americana na época, aonde existia segregação. Que é isso? No ônibus, negro só vai sentar em tal cadeira e branco nas demais. Vai ter na escola, vai frequentar a mesma escola? Vai, mas segregado. Negro senta em tal local, branco nos demais locais. Tem bebedor para os dois? Tem. O bebedor para o negro é este, o bebedor para o branco é este. É totalmente diferente. Piscina pública de bairro, que era muito comum nos Estados Unidos na década de 60, 50, 60, era proibido o negro entrar na piscina. A piscina só era frequentada por brancos. Se tivesse uma piscina para negros, seria outra piscina determinada. E isso tudo de forma legal, dentro da lei, com legislação, corroborada pela Suprema Corte americana. No Brasil nunca teve isso, é o contrário disso. No Brasil, voltando aqui aos primórdios da Casa Grande e Senzala, o mesmo homem que escravizava o senhor de engenho, que escravizava o do café ou do leite, que escravizava os negros, esse mesmo homem à noite ia na senzala pegar as negrinhas mais bonitas para ter relação sexual, beijar na boca e fazer menino. Não existe, como nos Estados Unidos, um verdadeiro nojo que o branco se sentia pelo negro ou pela negra. Um racismo verdadeiro. E aqueles caras encapuzados que eram os Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, queimavam. Para você ter ideia, a FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, quando foi para a Segunda Guerra Mundial, que chegou na Itália, que foi o local onde houve o combate ali da Força Brasileira, brava e corajosa, que não é reconhecida, os americanos ficaram pasmos. Sabe por quê? Porque o exército norte-americano tinha negros e brancos, mas divididos, o melhor para um e o pior para o outro, um numa barraca, outra noutra. Existia segregação dentro do próprio exército. O exército brasileiro chegou com os seus brancos, negros, mulatos, todos rindo, abraçados de mão dada. E eles ficaram chocados com aquilo. Isso é relato histórico. Rebouça, esse caso específico. Então essa questão agora de morte, de quando morre um negro, de quando você foi muito feliz quando falou que não tem nada a ver com cor isso. Não tem nada a ver. Esse é um criminoso. Olha como é perigoso quando essa turma do mimimi, que é a turma da esquerda, é a turma do PT, do PSOL, do PCdoB, que está infiltrada desde o Congresso Nacional a órgãos no Brasil todo. Essa turma que segrega. E aí o cidadão compra essa ideia. O cidadão que vai na moda, o analfabeto funcional, que sabe ler e escrever, mas não tem capacidade de raciocinar, vai na onda. Para que essa turma faz isso? É usando a questão racial como uma questão política. É, verdade.
usando como uma questão política para trabalhar contra a direita, como se todo homem de direita e branco fosse racista. Olha, eu sou hétero, eu sou loiro do olho verde, e eu já sofri muito, não preconceito racial, mas injúria racial, porque é diferente. No Brasil a gente pode dizer que existe injúria racial. O que é injúria racial? É eu desdenhar de uma pessoa, diminuindo a sua honra objetiva ou subjetiva, por causa da sua raça, da sua cor, da sua pele, do seu cabelo. Aí pode existir, como nós tivemos casos, lastimáveis no Brasil, aí pessoas chamando jogador de macaco, chamando pessoa disso e daquilo. Aí é injúria racial, é crime. Racismo, shopping proíbe a entrada de negros. Aí é racismo. Isso nunca existiu no Brasil. Então, injúria racial existe. E eu já fui muito vítima de injúria racial, porque o ser humano, o racismo é contra o diferente também. Eu morando num estado onde a minoria, a diferença de raça, onde a minoria era loura, onde a minoria era... Então eu sofri quando criança, sarará, enferrujado, albino. Nasceu antes da hora. Nasceu antes da hora, esses apelidos e essas brincadeiras entre aspas, já foi. que é injúria racial. Então assim, essa turma do mimimi, que fica, o que é que tem a ver esses dois casos aí? O que é que é interessante? Que a tendência é crescer. Eu estava aqui prestando atenção no que vocês estavam comentando. Eu faço um comentário. A tendência é crescer. Eu estava aqui prestando atenção no comentário de vocês. O policial que foi morto, que era branco, estava no cumprimento do seu dever, arriscando a sua vida, ganhando uma mixaria para defender a sociedade. E tinha dois negros assaltantes que o mataram, e assassinos que o mataram covardemente. O homem do Carrefour, que era negro, pelo que se tem, era uma pessoa, não era talvez um criminoso, mas uma pessoa com um comportamento desagradável, digamos assim. De mexer com as pessoas e tudo, e que houve uma agressão aí, pelo que vocês falaram. Não, tem o vídeo. Não, sim, eu não vi. Contra o segurança. Então veja que inversão. Nós temos dois heróis, policiais que vão à rua, ganhando 2 mil, 3 mil reais por mês, meu amigo, arriscando a vida para defender a sociedade, e são honestos, não são corruptos, são heróis, que foram homicidados precocemente, deixando família, e a sociedade, não é a sociedade, aqui nós vamos separar também, a mídia, porque existe uma coisa que acabou no Brasil, Maciel, o jornalismo profissional acabou no Brasil. Aquele jornalista formado em jornalismo e que trabalha em uma revista, uma TV, uma rádio, acabou. Os caras hoje são totalmente ideológicos. Não tem um programa como esse seu aqui, que nós damos a opinião... Como esse meu não, como o nosso. Como o nosso aqui, muito obrigado, que é seu, mas que nós damos a opinião de acordo com a verdade, não de acordo com A, com B ou com C. E nós damos a notícia e a opinião de acordo com o que aconteceu. Nesse fato aí, o que foi? 2 negros criminosos mataram um policial branco no cumprimento do dever. E no outro... 2 homens, eu não sei nem se eram brancos, ou se eram pardos, ou se era porque essa questão de branco e negro no Brasil é muito complicado. Então, que levaram à morte, eu penso também que sem querer, um homem que estava reagindo ao ser expulso de um local que não era bem-vindo. Estava sendo retirado de forma tranquila. E o que nós temos que acabar é o seguinte, era branco, era preto, não importa. O que importa é o comportamento. O que importa é a atitude, é o que é que ele fez. Se ele era branco, loiro, ruivo, chinês, judeu, não me importa. Mas importa que os policiais estavam no cumprimento do dever e os outros, independente de ser branco ou preto ou pardo ou amarelo, estavam cometendo crime, mataram o policial, e que o outro estava fazendo balbúrdia no mercantil, independente de ser branco, preto, amarelo, índio, e foram imobilizados por guarda, por seguranças, independente também da cor deles, e aconteceu o fato. Os seguranças têm que responder pelo excesso que cometeram. Por que eu uso excesso? Devia contê-lo e prendê-lo. Eu também. Por que eu uso excesso? Quando alguém aqui pode dizer, olha, ele fala excesso, porque eu sou advogado. E o que pode ter ocorrido ali, já que ele levou um soco e imobilizou, uma legítima defesa com excesso. Um excesso que vai ser apurado se foi culposo ou um excesso doloso. Tem que ser apurado e responda pelo que cometeu. E o outro tem que responder pelo crime de latrocínio ou de homicídio, ou que chegue ao entendimento do Ministério Público de fazer a denúncia e o juiz de receber. Não importa a cor, acaba com essa palhaçada, isso é uma palhaçada. Se a pessoa é morena, é negra, é branca, o Brasil é um país multirracial.
Tá tudo misturado. Se você for fazer um DNA, seja quem for, vai ter na raça dele branca. O meu avô era moreno dos olhos verdes. Morenão. O avô par de mãe. A esposa dele, minha avó, Lindalva, era ruiva, bem branca, ruiva do olho verde. E o meu avô, esposo dela, Antônio Raimundo de Alencar, era um homem moreno, bem moreno, alto, de olho verde. Então, se você for fazer um DNA, vai ter que DNA de negro também, de mulato. No Brasil não é, o Brasil é diferente dos outros países, e é por isso que nós vivemos essa harmonia racial que esses esquerdistas doentes querem agora acabar, seccionando a população em branco, preto, moreno, negro, mulato. Isso não existe. O Brasil, ele é unido. Pode falar, Márcio. Apesar desta realidade, infelizmente, a tendência da grande mídia, é importante a gente pontuar que não é toda a mídia que milita por esta causa de vidas negras importam. É quase toda, viu, É Márcio? quase toda, ainda bem que não é toda, porque eu vejo alguns canais, eu poderia inclusive citar nomes, muitos programas interessantes da Jovem Pan, por exemplo, bastante equilibrados, sem tender muito nem para a esquerda nem para a direita. Mas quando eu falo sobre a grande mídia, eu me refiro principalmente ao Sistema Globo, que é a manda-chuva. O canal aberto, Márcio, ele todo é nesse sentido de esquerda, infelizmente. Pronto. Então, a grande mídia, especialmente a Rede Globo de televisão, a tendência é eles maximizarem isso por causa daquilo que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos. Porque eles personificaram Donald Trump como inimigo dos negros e o candidato da esquerda norte-americana, teoricamente, seria alinhado aos negros, à causa dos negros. Eles querem fazer isso da mesma forma aqui no Brasil, com certeza politizando o debate, como nós temos falado em outros programas sobre outras áreas que estão sendo politizadas. Nesta área também está sendo politizada, já focando as eleições de 2022. As emissoras que divulgaram, muito poucas que falaram sobre esse assunto, do policial, em momento nenhum mostrou a ficha corrida do cara lá. Em momento nenhum. Se você olhar as reportagens, são policial é assassinado no mercado tal. Mas ninguém falou por um negro. Por um negro. Agora, se fosse ao contrário, se o policial fosse negro e o assaltante branco, talvez... Imagine. Tivesse sido falado algo. Talvez não. Mostrando não colocar talvez não. Aqui nós não temos que fazer hipocrisia. Não, mas sabe o que é? Não, mas quando eu falo talvez, Marcelo, é porque também existe um trabalho da grande mídia contra a polícia. E por ser policial, talvez não tivesse tido tanta repercussão como, por exemplo, se o policial fosse negro, talvez não, com certeza, não teria a mesma repercussão que teve a morte do negro do Carrefour, porque que não era policial. Agora, em momento nenhum na reportagem... Um dos dois policiais era negro. E em momento nenhum... morreu também? O que morreu era branco, mas um dos dois policiais era negro. Em momento nenhum também, no caso do Carrefour, a mídia disse assim, não, mas peraí, ele tinha mexido com o fulano lá dentro, ele deu um soco na cara do cara, não narrou os fatos. Eles mostram lá o cara levando um... Diga-se de passagem, fatos estes que serão observados no devido processo penal, viu? Óbvio. Porque não é assim, matou não, existem vários tipos de homicídio. Exatamente. Existe o homicídio culposo, o homicídio qualificado, o homicídio simples, o homicídio privilegiado. Tem que ver... Por que matou? E existe o não homicídio, que é a legítima defesa, que pode ter o excesso culposo e o excesso doloso. E esse juízo de valor, porque é negro, sempre o assassinato é um crime racial. Está correto, Rego? Totalmente errado. Para eu determinar que uma pessoa foi morta porque foi um crime racial, é porque o cara disse assim, aquele cara é negro, eu vou matá-lo agora, porque é negro e ponto. Na investigação, não ter nenhum fato estranho ao acontecimento, como um soco, como uma pessoa que é indesejável no local. Tem que ser única e exclusivamente, eu repito, isso não existe no Brasil. Com certeza. Eu fico chocado porque eu fico fazendo uma análise bastante crítica, né? Porque a gente debate esses assuntos e o policial morreu, não falou nada. Vai fazer um mês esse caso do Carrefour e se fala todo dia nesse assunto. Eu tenho um irmão de criação. O negro, morreu o negro. Eu queria dizer o seguinte, um dos meus melhores amigos é negro, que é o Luiz Carlos do Raça Negra, aliás, abraço, com saudade de você, meu amigo.
Então, Eu tenho um irmão de criação, eu não vou dizer que é irmão, porque minha mãe não chegou a registrá-lo, mas criou comigo um irmão que é negro, não é moreninho nem mulatinho, ele é negro, o Rafael. Abraço, Rafael, estiver assistindo. O Rafael. E o Rafael, ele não usa esse vitimismo. Ele não usa esse vitimismo. Já aconteceu de ele ser injuriado racialmente? Já. Que infelizmente ele só me contou bastante tempo depois e não tinha mais como eu fazer nada, judicialmente falando. Mas injúria racial, como eu disse, pode acontecer com o negro, como acontece comigo, com o índio, como com o mulato, como com o judeu e como com o oriental, brincadeira com o oriental, ting-ling, zóio puxado. Então, brincadeira de mau gosto, muitas vezes, que é injúria racial. Agora, injúria racial no Brasil existe como existe em todo canto. Agora, essa história do mimimi, do racismo, tem que acabar. Eu não aguento o excesso. Isto significa que, em nome de uma luta contra uma violência histórica, porque nós não podemos negar que existiu uma violência histórica contra os negros, sim, isto significa que no Brasil hoje, em nome do combate a uma violência histórica, nós estamos, às vezes, passando a mão ou encobrindo outras violências, como, por exemplo, essa violência contra os policiais. É o uso político, né, da cor. Então nós estamos finalizando o terceiro bloco, e aí eu quero que vocês, começando aqui pelo Dr. Rebouças, suas considerações para o nosso público. Bom, sempre é muito bom acompanharmos esse tipo de debate, onde é feito com isenção. Quem quiser ver mais um pouco do que eu falo no Instagram, é carlosreboucas.advogadocristão. É só seguir lá e ver os nossos comentários. Dr. Márcio. Pessoal, o meu Instagram está aí no rodapé. Você poderá acompanhar, inclusive, alguns pequenos vídeos que eu fiz a respeito deste tema. Racismo. Se ele existe ou não, qual a ideologia da direita, da esquerda em relação a esse tema. Um abraço a todos. Seu Instagram está aqui embaixo. Isso. E fazer faculdade é com o professor Márcio, né? FMB, matrículas abertas, teologia, pedagogia, administração, e trabalhamos também com o supletivo do ensino médio. Entre em contato comigo para receber mais informações. E vocês aí de casa, muito obrigado por nos acompanhar mais um programa. E terça-feira estamos novamente. E não esqueça, domingo, às 21 horas, tem o reprise dos nossos programas no canal 16.1, aqui conosco. Ok? Até semana que vem. Fiquem bem.